Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa terça-feira. Hoje é dia 20 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre a agenda mais esvaziada de indicadores nessa terça-feira. Todos os olhares dos investidores se voltam para a decisão do Fed, que acontece amanhã. O mercado financeiro praticamente já precificou a alta dos juros americanos em 0,75 ponto percentual amanhã. O que tem causado expectativa é o tom do comunicado que o Fed vai divulgar logo depois da decisão. E as palavras do presidente Jerome Powell. As apostas são de um tom mais duro, com Powell batendo forte na tecla do controle da inflação, mesmo que as consequências sejam desacelerar a economia americana e mesmo que os impactos possam ser um pouco mais duradouros, levando até mesmo a algum tipo de recessão lá nos Estados Unidos. Enquanto a gente ainda não sabe esse tom do comunicado, o mercado vai se apoiando na precificação do juro para tentar respirar. Ontem, as bolsas dos Estados Unidos viveram um dia de volatilidade e fecharam em alta. Leve alta, tá certo, mas mesmo assim no patamar positivo. Hoje, a volatilidade continua, mas o tom é negativo, realizando alguns dos lucros da véspera. Na Ásia, as bolsas seguiram o otimismo de Wall Street da segunda-feira, registraram ganhos nessa madrugada. O apetite ao risco lá na região veio também por causa da flexibilização das restrições por conta da Covid-19 proposta por Hong Kong. Eles querem fazer aberturas graduais na economia, aberturas graduais das restrições, e isso trouxe um pouco de ânimo. Claro que o maior país da Ásia, a China, ainda mantém algumas restrições, ainda mantém a população em casa para tentar manter a política de Covid zero, e isso acaba trazendo algum tipo de pressão. Mas a gente sabe que os índices asiáticos acabam acompanhando, né, as bolsas de Nova York, acabam acompanhando o sentimento, né, das bolsas de Nova York, e isso acabou trazendo algum fôlego nessa terça-feira por lá. Além disso, o Banco Central da China manteve sem nenhuma alteração as principais taxas de juros do país, e isso também trouxe um certo otimismo para as empresas listadas lá na Ásia. Falando da Europa, os índices seguem a volatilidade de Nova York nesse comecinho de pregão da terça-feira. As bolsas europeias caem hoje nesse movimento de realização de ganhos da segunda e também, claro, nessa tensão que acaba antecedendo a reunião do Fed. Soma-se a isso o fato de que a Alemanha registrou recorde de inflação ao produtor. Em agosto, o índice subiu 7,9%, chegando a 45,8% no dado anualizado. A gente tem no gráfico aqui, que eu vou mostrar para vocês, o consenso de mercado era uma estimativa de 37%, e olha só a inflação ao produtor na Alemanha. Aqui a gente tem a série histórica, né? Anos 80, anos 90, o comecinho dos anos 2000, a gente chegou a ter uma inflação alta ao produtor aqui nos anos 80, que estava próximo a 10, assim como entre os anos de 2005 e 2009, também chegando próximo a 10. Aí, no começo do ano 2000, a gente teve uma inflação baixa aqui, principalmente por conta do Covid-19, né, que fechou tudo, praticamente o dado de inflação foi pressionado para baixo. Posteriormente, a gente viu esse começo de inflação bombando, né? Esse retorno da inflação ao produtor lá na Alemanha. Olha só o pico, 45,84, jamais visto nos últimos 40 anos aqui na Alemanha, né? Esse gráfico mostra muito, né? Desde os anos 70 ali, toda essa evolução. Uma inflação que está sempre ali controlada, sempre mais ou menos ali nos mesmos indicadores, mas agora, desde os anos 2020, né, depois da pandemia, essa inflação começou a subir, e aí não parou mais.
inflação 45% anualizado, principalmente por conta de todo esse cenário, né, de crise na Europa, né, tem toda a crise provocada por conta de Covid-19, mas também tem toda essa situação da guerra entre Rússia e Ucrânia que acaba pressionando o preço dos alimentos e dos combustíveis e, claro, que a consequência é a inflação mais pressionada, a inflação mais acelerada lá no bloco e, como a gente viu, na Alemanha. Agora os europeus estão de olho na fala da presidente do Banco Central, Christine Lagarde. Hoje ela fala, né, hoje ela tem um discurso programado às 2 horas da tarde e deve sinalizar mais ações do Banco Central Europeu para conter essa inflação crescente no bloco. A gente lembra que na última reunião o Banco Central Europeu elevou os juros em 1,25%, um juro bastante acelerado, né, uma pressão, né, de bastante forte nessa elevação de juros para tentar segurar um pouco a inflação. Não se via essa movimentação de Banco Central Europeu há muitos e muitos anos e por conta de uma situação ali atípica, o Banco Central Europeu foi obrigado a subir fortemente os juros. Ontem mesmo, o vice-presidente, o Luiz de Guindos, o vice-presidente do Banco Central Europeu, falou mais uma vez que a autoridade monetária tem que fazer o que for necessário para trazer a inflação de volta para a meta dos 2%. 2% de inflação é uma meta, olhando, né, para as inflações recordes nos últimos anos, é uma inflação bastante acelerada. Para a gente fechar esse nosso bloquinho de Europa, a Suécia, o Banco Central sueco elevou a taxa de juros em 1 ponto percentual, foi o maior aperto aí do que os analistas previam, eles achavam que ia ser 0,75, já estimando um aumento de juros bastante forte, um tom bastante duro do Banco Central da Suécia, mas elevou em 1 ponto percentual. Essa medida foi tomada justamente para tentar conter a disparada da inflação lá na Suécia, lá no país. Os bancos centrais tentando, né, segurar, contrair, fazer um aperto monetário, desestimular a economia para tentar dar algum jeito na inflação que segue crescente e segue muito forte. Aqui no Brasil, o foco também é nas ações do Banco Central. A definição dos juros acontece amanhã, mas a reunião em que os membros do Copom discutem o cenário para elevação ou não de juros já começa hoje, já começa nessa terça-feira. A maioria do mercado acredita que o juro deve permanecer em 13,75%. O pensamento é que os indicadores já vêm mostrando um arrefecimento da inflação e o Banco Central já começou a subir os juros antes, mais cedo do que as economias lá fora. Agora, a grande dúvida tem sido a postura recente de Campos Neto. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem dito nos últimos encontros, nas últimas aparições públicas, que o Banco Central não pensa nesse momento em baixar os juros e que a batalha contra a inflação não está ganha. Só um parêntese aqui, Campos Neto falou da inflação, que a guerra não está ganha, né? E o ministro Paulo Guedes falou ontem, fez críticas ao Banco Central, falou que o Banco Central cometeu alguns erros, primeiro falando no ano passado inteiro sobre risco fiscal, desajuste fiscal, que o Banco Central passou o ano inteiro falando de risco fiscal, quando, na verdade, o Brasil estava indo para um superávit fiscal. Essas são as palavras do Paulo Guedes. Guedes disse ainda que o Banco Central não percebeu uma mudança na estrutura da economia brasileira. A gente lembra, né, que os comunicados do Banco Central alertam recorrentemente para essa incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal no país. Todos os comunicados, todas as atas de reuniões do Banco Central, existe essa expressão, né, incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal no país. Então, Paulo Guedes aproveitou para fazer algumas críticas ali ao Banco Central. E aí, né, Paulo Guedes falou que o Banco Central cometeu erros, mas ele diz que eram críticas aos diretores do Banco Central e não uma crítica direcionada a Roberto Campos Neto, que disse, inclusive, que é um ótimo presidente do Banco Central. Aí, ó, Paulo Guedes dando
uma cutucada, digamos assim, no Roberto Campos Neto. Bom, parênteses fechado, que eu estava falando, né, sobre juros, falando sobre essa percepção de que a guerra contra a inflação ainda não está ganha, né, e aí eu falei sobre o Paulo Guedes, que deu uma cutucada ali no presidente do Banco Central. Enfim, sobre essa situação da inflação ainda não está ganha, alguns analistas acreditam justamente que por causa disso, que pode haver um ajuste residual de 0,25 pontos nos juros, elevando a 14% ao ano. E que esse ajuste seria para mostrar uma postura firme, cautelosa e responsável do Banco Central em relação à inflação. Até mesmo pelo fato de Campos Neto ter dito aí que essa queda na inflação recente tem mais a ver com a conjuntura política, né? Por causa da queda no preço do barril do petróleo, por causa da redução dos combustíveis que a gente tem visto dia após dia pela Petrobras e também por conta da redução do ICMS. Então, para o Campos Neto, essa conjuntura de inflação para baixo tem muito mais a ver com questões políticas do que efetivamente um efeito da política monetária aqui no Brasil. Ou seja, mesmo o Banco Central elevando o juro, toda a reunião no último 1 ano e meio, praticamente, isso ainda não fez preço na inflação, ou pelo menos não fez o preço que Campos Neto achava necessário na inflação. Que mais a conjuntura política, a conjuntura dos preços, né, ali por conta de combustível e ICMS, isso sim que acabou mexendo na inflação e que, como o Brasil quer trazer a inflação para a meta, a gente viu pelo Boletim Focus do Banco Central que em 2022 a inflação não vai estar dentro da meta, vai estar um pouquinho acima, perto dos 6%. A meta é 3 e pouco e o teto da meta é 5%. Ano que vem, também a inflação não vai estar na meta, pelo menos nos cálculos do mercado e também do Banco Central. Ano que vem a inflação não está na meta. Então, Campos Neto tem sinalizado aí que pode ter um juro um pouco mais alto por um tempo maior, principalmente para ancorar as expectativas de inflação lá em 2024, que aí sim o Banco Central quer trazer a inflação para a meta em 2024 e estar um pouco mais tranquilo e mostrar, né, ali uma responsabilidade em relação à inflação em 2024, já que esse ano e ano que vem a inflação vai ficar acima da meta, também, obviamente, por conta de toda essa conjuntura que estamos passando, né? Crise global, crise mundial, guerra, saída de Covid, desaceleração de economia, países à beira de recessão, enfim, a chamada tempestade perfeita, né? Para trazer problemas e também dor de cabeça para os banqueiros centrais. Claro que para o Brasil também é uma questão bastante sensível. E aí a gente está falando nessa melhora na percepção da economia, depois do Boletim Focus e também com movimentos no cenário eleitoral, acabaram ajudando a Bolsa a fechar o dia no positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico, no Profit da Nelogica, que já está mostrando aqui, olha só, depois de 4 pregões consecutivos de baixa, a Bolsa deu aquela respirada, subiu 2,33%. A gente falava do cenário internacional, Estados Unidos, Europa, subindo, né, nessa segunda-feira, com um pouco de respiro, depois das perdas fortes que aconteceram na semana passada. O Brasil acabou até se descolando, embora tenha bastante volatilidade no mercado internacional e tenha fechado no patamar positivo, foi uma alta pequena até, foi uma alta modesta, singela. O Brasil não, o Brasil já subiu 2,33% logo de cara, falou vamos subir mesmo, o ambiente doméstico tá bom e vamos que vamos, foi o que disse aí o Ibovespa. E aí, para eu destacar aqui, olha só o setor de educação, né? Educ subindo 14%, Cogna subindo 9,77%, em 2 movimentos, né? O primeiro deles, o ex-presidente Lula fez uma declaração falando que, se eleito, seu governo vai retomar, né, FIES, vai retomar ProUni, e isso deu ali um ânimo para as empresas, para os investidores de empresas de educação. Além disso, o Ministério da Educação cancelou, né, pelo menos por enquanto, a possibilidade de cursos de direito, odontologia, psicologia, EAD, e esses cursos a gente sabe que tem bastante força, né, no ensino presencial, isso traz bastante aluno para o ensino presencial e aí aproveita melhor a estrutura física dessas empresas de educação. Esses 2 fatores
conjuntamente acabaram trazendo a positividade para o setor de educação. Além disso, né, essa percepção sobre precificação de juros, que possivelmente o mercado já está precificando que vai manter o mesmo juro de 13,75, essa perspectiva estável para o juro acaba melhorando também empresas ligadas ao setor de varejo, também empresas ligadas ao setor de construção, e foi isso que a gente viu, né? A Americana subindo 5,51%, a Pet subindo 3,47%, enfim, o setor de varejo acabou tendo ali uma perspectiva melhor, principalmente por conta dos juros. Além disso, né, também tem a questão da perspectiva de inflação para baixo, que melhora a perspectiva do setor de varejo, também crescimento econômico, crescimento de PIB, isso ajuda também as empresas de varejo que buscam ali fazer suas vendas, né, que buscam ali atingir o maior número da população para que essa população faça compras, né, no seu ambiente, seja físico ou seja virtual. Além disso, eu destaco também o setor financeiro, que nessa melhora do sentimento econômico do Brasil acabou tendo um destaque positivo. Bradesco subiu 2,57%, a Itaúsa subiu também, o Itaú subiu, o Banco do Brasil subiu, Santander subiu, enfim, as empresas do setor financeiro trazendo aqui, né, uma boa perspectiva, né, de crescimento e os investidores voltando. Além disso, o setor de minério de ferro, Gerdau aqui, ó, subindo 5,74%, a gente vê a Vale subindo também, nessa perspectiva de retomada, na verdade, né? Porque ontem o minério de ferro deu uma subida no cenário internacional e diante das quedas recentes dessas empresas um retorno ali, né? É uma volta do investidor para essas empresas. Só um parênteses, hoje o minério de ferro já cai no cenário internacional, lá na China o minério de ferro está para baixo, em Singapura o minério de ferro está para baixo, possivelmente veremos consequências nessas empresas no pregão de hoje. E só para a gente finalizar esse nosso giro pelo mercado, as empresas que mais caíram aqui, principalmente positivo, né? Num movimento praticamente ali de realização, depois de mais de 100%, 140 e poucos por cento de alta nas últimas semanas, positivo, engata um movimento aqui de realização, nem foi uma queda tão forte aqui, uma queda de 1,59% com a empresa caindo aqui a R$13, né? Só para a gente deixar explicado aqui, nas últimas revisões de casas de análise, o preço-alvo ali, o preço-teto de positivo era cerca de R$12, agora operando aqui aos R$13. Bom, essa foi a perspectiva de ontem, né? E aí hoje a gente também fica, né, nessa perspectiva, nessa expectativa para saber o que vai acontecer com o mercado, principalmente porque o mercado, né, quando a gente vê essa alta de 2,33%, eu falei da conjuntura econômica e da conjuntura política, né, por conta, né, dessa alta de ontem. A econômica são as melhoras nos indicadores, nas perspectivas de mercado por conta aí, né, do sentimento, né, do Boletim Focus que trouxe inflação para baixo, PIB para cima, juro estável, enfim, essa melhora no sentimento econômico do Brasil traz essa perspectiva positiva. Além disso, a gente lembra que ontem houve aquele encontro do ex-presidente Lula com outros candidatos à presidência de eleições passadas, entre eles o ex-ministro da Fazenda, também ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O mercado financeiro acabou tendo um certo otimismo com essa união, ou pelo menos com essa sinalização de apoio, principalmente pelo fato de que Henrique Meirelles é um dos bastiões ali, uma das pessoas que ajudaram a formar o que a gente entende hoje como teto de gastos. Então, se o Henrique Meirelles teve, né, essa participação no teto de gastos, o Henrique Meirelles, como presidente do Banco Central, ajudou, né, a ter um crescimento econômico do Brasil entre os anos que ele foi presidente, o mercado entende que seria mais uma sinalização de não radicalização do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, que tem aparecido nas principais pesquisas como o candidato mais bem posicionado para a eleição deste ano, que inclusive acontece daqui
praticamente 2 semanas, a eleição no dia 2 de outubro, o Lula liderando a corrida presidencial, pelo menos nas principais pesquisas de intenção de voto, e essa sinalização do Henrique Meirelles passando ali, né, uma visão de que está junto com Lula. Além disso, Meirelles, Alckmin, traz o Lula um pouco mais para o centro, não radicalizado para a esquerda. Pelo menos esse foi um dos entendimentos do mercado, e com certeza a gente vai repercutir essa união aqui também ao longo da nossa programação, para entender também várias percepções dos próprios atores do mercado em relação a isso. Bom, agora são 8 horas e 55 minutos, a gente tem informações internacionais, porque um dos principais aliados do presidente Vladimir Putin disse hoje que é a favor da Rússia anexar os territórios conquistados na Ucrânia. Dmitry Medvedev, que é vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, alertou que Moscou poderia fazer referendos em Luhansk e Donetsk, para que as regiões no leste da Ucrânia possam fazer parte oficialmente do território russo. Donetsk e Luhansk foram uma das primeiras regiões apoiadas pela Rússia para um movimento separatista. Inclusive, os locais são autoproclamados, né, repúblicas populares. A República Popular de Donetsk, a República Popular de Luhansk, a chamada região do Donbass ali, né? Então, essas regiões, inclusive, já falam dessa possibilidade de referendo. Hoje também, autoridades de Kherson pediram um referendo sobre a adesão da cidade, da região, ao território russo. O movimento de Moscou, a gente lembra, poderia aumentar bastante o confronto do país com o Ocidente, que já vem fazendo fortes sanções, já vem fazendo fortes movimentos de sanção contra a Rússia, principalmente por conta dessa invasão à Ucrânia. E a gente lembra que em 2014 a Rússia já havia anexado outro território, a Crimeia, depois de um referendo com a população da Crimeia, que decidiu que a região faria parte do território russo. E agora, Luhansk e Donetsk também com essa possibilidade de fazer um referendo para saber se a população quer fazer parte da Ucrânia ou fazer parte da Rússia. É uma situação bastante complicada e delicada ali na região, porque poderia escalar ainda mais a violência no local, poderia também trazer mais consequências para a Rússia nesse sentido de sanções do Ocidente, de sanções europeias também. São 8 horas e 57 minutos, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala mais sobre mercado financeiro, fala mais sobre empresas e tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado no comecinho dessa terça-feira e fazer ótimos negócios. Fique aqui com a gente. BNC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Estamos de volta ao vivo aqui no Morning News, 8 horas e 59 minutos. Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, também no nosso portal bmcnews.com.br e, claro, no Profit da Nelogica, você que nos acompanha em todas as plataformas. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Somos mais de 382 mil inscritos e, claro, como a gente tem metas, né? Todo mundo tem metas, a gente tem meta também. A gente precisa chegar em 400 mil inscritos para a chefa ficar feliz, para todo mundo ficar feliz. Então, se inscreva aqui no nosso canal da BMC e vamos juntos ficar muito bem informados com todas as notícias e análises sobre o mercado financeiro, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios. Bom, 9 horas em ponto, eu quero chamar aqui o nosso convidado, Regis Chinchilla, analista da Terra Investimentos, já está aqui conosco. Regis, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Morning News. Muito bom dia, Felipe, obrigado aí pelo convite, né? Agradeço aí em nome da Terra Investimentos. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo sobre o mercado financeiro. Pois é, Regis, o mercado financeiro na semana passada estava bastante pé atrás, né? A gente viu aquela queda quase 2,7%, ontem já subiu 2,3%, com conjuntura, com questão de pré-reunião do Copom, pré-super quarta. Queria saber como que você está analisando, né, essas movimentações do mercado nessa expectativa. A gente imaginava que a Bolsa ficaria um pouco mais de lado ali, nessa espera, nesse vai não vai, um pouquinho de volatilidade, mas acabou tendo até um bom desempenho. Queria saber como que você está vendo, o mercado já precificou que vai acontecer amanhã nas reuniões? Bom, falando um pouco especificamente da semana passada, né, nós tivemos o dado do CPI nos Estados Unidos, que é o índice de preço ao consumidor por lá, que veio acima do esperado era uma deflação e veio gerando inflação, principalmente em algumas questões aí ligadas a serviços, né, a bens, que causaram um movimento de aversão a risco, porque a gente está agora, né, às vésperas aí da decisão, né, de política monetária no Fed, onde acreditamos que vai haver um aumento aí de 0,75% na taxa nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil o cenário é um pouco diferente, né, Felipe? Você estava falando um pouco aí na sua abertura sobre a questão do Brasil já ter feito uma antecipação desse movimento, né, de juros, e a gente está próximo de um final de ciclo, pelo menos é o que a gente espera, enquanto as economias desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa, eles ainda estão falando em aumentar juros, né, uma política mais contracionista, né? Agora, trazendo para o mercado ontem, tivemos, claro, o evento aí do apoio do Meirelles em relação ao Lula, né? Isso fez com que o mercado tirasse um pouco da pressão por falta de previsibilidade, essa que é a verdade, né? A gente não tinha nenhum fator aí ligado à ministra da Economia, enfim, alguma composição do time econômico, né? Nem é o caso do Meirelles, mas por enquanto não é. Mas o mercado, como a gente sabe, ele gosta de ter alguma medida de risco, né, para associar a tomada de decisão. Então, com essa questão do Meirelles, volta à tona aquela questão que você mesmo estava falando sobre a questão do teto de gastos, né, que é um ponto aí que o mercado financeiro está bem de olho, porque mexe muito na questão fiscal, e com a sinalização da aproximação do Meirelles com o candidato petista, o mercado financeiro também coloca esse ponto no preço, porque ele também é uma pessoa que tem um histórico positivo em relacionado a essa questão fiscal, né, essa questão de controle de gastos, né, que é para o mercado bastante importante. Isso fez com que o mercado subisse bem ontem, né, aí nas vésperas de decisão do Copom e do Fed, né, que deve deixar o mercado hoje e amanhã aí uma expectativa grande, um pouco travado talvez, né? E para o Ibovespa a gente continua olhando para essa faixa dos 108.500 até os 114.000, então esse mês de setembro está um pouco travado dentro dessa região, né? Dentro dessa volatilidade. Viemos aí de 2 semanas de queda e agora começamos a semana um pouco mais otimista, principalmente com alguns setores ligados ao mercado interno voltando a fazer preço, isso é importante dizer,
né, nessa ideia aí de que o ciclo da taxa de juros e que o crédito a gente consiga ter um pouco mais de controle em relação a isso, né? Ligado também à questão da expectativa de deflação também para o mês de setembro, né? Seria o terceiro mês aí de deflação. Isso também é um ponto a ser citado, né? Acho que é isso. Ô Regis, eu queria tocar um pouco mais a fundo nesse assunto do Henrique Meirelles. Como você falou, parece que o mercado acabou se animando, ou pelo menos tirando um pouco de toda aquele pé atrás, né, com um ex-presidente Lula um pouco mais radical, principalmente nas questões econômicas. Ele já tinha sinalizado, trazendo, né, o Geraldo Alckmin para a campanha como vice, agora sinalizando um apoio ali de Henrique Meirelles. E claro que a gente não pode deixar de citar que o Lula está em primeiro nas principais pesquisas. Ele é o mais bem colocado nas principais pesquisas. Por isso também que o mercado acaba fazendo contas com Lula e com Bolsonaro, e essa sinalização do Henrique Meirelles, por ter sido presidente do Banco Central, por ter sido um dos fiadores ali do teto de gastos. Mas o que eu queria saber de você é nesse sentido, né? Possivelmente fez preço ontem, você acha que isso pode se estender ao longo do pregão de hoje, esse preço, ou de repente tudo que tinha que fazer de movimentação já fez ontem, os investidores ainda podem ter um certo otimismo, ou de repente os eventos vão mudando com os dias para ter uma subida ou para ter uma caída? Então o Meirelles já foi ontem, não tem mais possibilidade hoje. Como que você interpreta, de repente, a movimentação do mercado em cima desse fato? Sim, a precificação ela tende a continuar, tem esse viés positivo, como a gente estava dizendo, né? O ponto aí de dúvida, vamos deixar assim, né? Essa questão mesmo do aumento da taxa de juros, né? Tanto lá fora como aqui dentro. Então, deixa o mercado, claro, um pouco travado, né? Não exatamente por conta da subida de juros, porque a gente já sabe que isso vai acontecer lá fora, né? É mais a questão do comunicado, né? Até onde os juros nos Estados Unidos podem subir, até onde os mercados podem voltar a ter uma precificação negativa por lá, né? Então, a gente tem realmente esse viés um pouco mais positivo, principalmente para empresas de cenário interno, né, de consumo, enfim, essas empresas, os bancos também acabaram precificando muito bem ontem esse novo cenário, né? Então eu diria que tem um viés ainda positivo para hoje, né? Porque a tendência é que as posições sejam defendidas e caso acontecer alguma realização lá fora, mas eu acredito que possa se estender sim, viu, Felipe, para o dia de hoje, né? De olho, claro, nessa questão internacional. Tivemos agora de manhã também um índice de preço ao produtor na Alemanha chamando bastante atenção, né? 45% aí de juros de inflação, né? Realmente é uma taxa, né? Um índice que chama muita atenção por conta também dessa pressão inflacionária na Europa, aí com a questão também do custo da energia, né? Isso tem um impacto aí relevante e, como a gente sabe, os mercados trabalham alinhados, né? De vez em quando a gente consegue descolar um pouco do cenário internacional, mas em grande medida a gente vive numa globalização, os mercados estão interligados, né? E, enfim, a minha visão nesse momento é que o Bovespa tende a ter uma performance melhor do que as bolsas internacionais, mas claro, tá todo mundo de olho na questão do risco, que é super importante, né? Para quem mexe com renda variável. Pois é, Regis, você citou duas coisas muito importantes, né? A primeira, o otimismo com o cenário doméstico, né? A gente tem visto nos últimos indicadores bastante esse sentimento de otimismo, de repente até lição de casa feita, ou pelo menos andando por um caminho que a gente consiga ver melhores indicadores ou uma melhora nos indicadores mais para frente, mas quando a gente olha para o cenário internacional, as coisas estão bem bagunçadas, né? Bastante gente ficando para trás, tendo que correr para elevar juros, colocando até países à beira da recessão, mas o Brasil com a lição de casa feita e lá fora com essa bagunça que a gente está vendo, a gente acaba sendo contaminado
com certeza a gente não é uma ilha, como você bem trouxe. Como que o investidor ele pode aproveitar essas oportunidades do cenário doméstico, mesmo com estas questões lá de fora contaminando aqui o Brasil? Tem setor específico, tem empresa específica? Porque a gente fica comentando, né? Poxa, tal empresa talvez pode ter problema porque está muito ligado à Europa, tal empresa pode ter problema porque está muito ligado à China, Estados Unidos, enfim. Esse ambiente doméstico abre oportunidades para determinadas empresas, determinados setores, e aí se puder estender um pouquinho o comentário em quais você poderia destacar. Beleza. Bom, falando um pouco do cenário interno, porque é onde a gente acredita que possa ter um benefício maior por conta desse final de ciclo dos juros. Claro que o crédito acaba, vamos dizer assim, sendo mais controlável a questão da precificação, né, em termos dos ativos. A gente tem olhado bastante para a construção civil. Acho que os ativos seguem bem depreciados, né? No varejo, é claro, temos aí empresas importantes que ainda não conseguiram retomar nem de perto aí o que se desvalorizaram ao longo do último ano, vou deixar assim, né? Como a Magazine Luiza, a própria Via Varejo, Americanas, que a partir do ano que vem tem um novo presidente, tem que estar de olho nesse movimento também, né? Então, no varejo eu destacaria Americanas, na construção civil eu destacaria Dexco, né, que é a antiga Duratex, é um papel que a gente tem olhado de perto. Eu acredito que tem um desconto muito grande para pequenos consumidores. Eles têm feito um trabalho específico, né, na retomada principalmente de pequenas reformas, né? Então é interessante porque o consumo melhora e a ideia, né, que o consumo comece a melhorar ainda mais daqui para frente com uma inflação um pouco mais controlada aqui interna, né? E então a gente tem olhado especificamente para esses papéis, alguns papéis que aí tenham alguma ligação, ou principalmente exportadoras, né? A gente também tem olhado para esses papéis como Vale, como Marfrig, né? Que são os papéis que a gente acaba recomendando mais. Não é assim, claro, Marfrig tem uma parte do mercado interno, mas Vale principalmente está muito associada à questão da recuperação da atividade chinesa, né? Mas no patamar atual, acredito que seja uma empresa bem interessante, né? Então, assim, para destacar seriam esses os ativos, né? E os bancos, claro, acho que a diversificação de carteira é um ponto que a gente sempre trabalha aqui na Terra, né? A gente sempre fala isso, então não tem também como deixar de ter algum banco na carteira, né? O Itaú, o Bradesco, né? Alguns bancos também estavam bem depreciados, recuperaram grande parte desse movimento, mas ainda acredito que tem espaço aí para uma retomada ainda mais forte, né? Na geração de valor aí para o acionista, né? Então a gente também tem olhado principalmente para Bradesco nesse momento, tá? Deixando um pouquinho o Banco do Brasil, que é o nosso top pick até meses atrás, por conta das eleições. A gente tem diminuído um pouco de posição nas estatais, porque a gente acredita que ainda possa ter uma volatilidade, enfim, precificação no cenário A ou no cenário B, a gente não sabe, mas a gente tem trocado um pouco esses ativos de estatais por alguns papéis do setor privado, mas acredito também que sejam aí, estou falando dos bancos, né, seja um setor interessante. E a diversificação acho que é o mais importante quando a gente fala de carteira de ações, né? Planejamento também em relação a manejo de risco, a forma com que você também monta as posições é super importante, né? Lembrando que os investidores podem sempre ir aportando, fazer um planejamento mensal para que isso seja feito. E aí você também vai comprando em diversos preços, né? Como antigamente todo mundo falava, né, Felipe? Vou viajar quando eu compro dólar, né? Todo mundo se planejava para ir comprando devagar, né? E comprando em algumas parcelas, né? E eu acho que para ações é a mesma coisa. Vale essa retórica aí. Aí não se expõe ao preço do dia, né? Vai fazendo um preço médio ali, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ô Regis, dois pontos. O primeiro que eu queria abordar contigo é sobre Banco do Brasil. É só por causa de eleições ou tem a ver também com a subida dos últimos tempos para realizar um pouco e montar justamente essa estratégia? É mais eleição ou tem também essa outra questão? Não, tem um pouco dos dois aí, né? Tá. Houve uma melhora na precificação, então
Na verdade, estou falando das nossas trocas de carteiras aqui, Sim. só para dar uma ideia, né? Sim. Do que a gente fez de agosto para setembro. Então, houve uma melhora importante, né, no preço do Banco do Brasil, a gente acabou alterando, trocando, né? Então, a gente faz muito esse movimento estratégico, né? Movimento tático aí de alteração de carteiras de ativos, né? Por peso também, claro que a gente leva isso em conta. Mas a gente diminuiu bem por conta das eleições, né? Historicamente, a gente tem uma volatilidade grande nesse período, como você disse, né? Não tem acontecido muito. Embora o Ibovespa está meio travado, né? Naquela faixa que eu falei lá no começo, de 114 a 108.500 aí, mas a volatilidade tem ficado mais ou menos nessa faixa, né? Em outras eleições a gente teve uma volatilidade maior, né? Claro que a gente está às vésperas aí do primeiro turno, pode ser que ainda isso se intensifique um pouco, né? Mas, enfim, vamos ver como é que isso acontece. Eu acho que o primeiro turno vai servir bastante também, Felipe, para a gente conseguir medir essa questão das pesquisas, né? Tem muita gente aí criticando pesquisas, enfim. E o primeiro turno acho que vai dar uma boa ideia, né, da questão se estão no caminho certo ou se realmente tem algum ruído ali que tem gerado algumas distorções, né, quando a gente compara algumas pesquisas, né, que é um ponto também relevante para a gente ficar de olho. Certo. E aí o segundo ponto que eu queria abordar contigo, bastante interessante, que me chamou a atenção pelo menos, quando você estava falando do setor, você falou construção civil, eu já estava imaginando que você ia falar alguma construtora, você falou da Dexco, né, que é uma empresa ali de acabamento, de revestimentos, pelo menos a gente acaba não tendo muito pelo menos o pessoal falando, a construção Dexco, né? É uma empresa, obviamente, relacionada, que está ali andando junto com a pujança da construção civil, mas não é exatamente de construção civil. Queria que você explicasse um pouquinho por que essa empresa nesse setor e o que você está vendo para ela. Você falou a questão de pequenas reformas, isso a gente viu bastante na pandemia mesmo, né? Você acha que volta agora com essa melhora do ambiente econômico? A minha expectativa é essa, viu? Eu gosto muito de Ezetec também, né? Não vou deixar de destacar aqui, né? A gente também tem feito essas trocas, a gente tinha a MRV e também trocou um pouco Mas a questão da Dexco é exatamente essa melhora da confiança, né? Da atividade interna, da questão do consumo, né? E, enfim, a Dexco também tem grandes... tem as placas de madeiras, né? Que eles fazem, que são bem utilizadas aí no setor de construção civil em grandes obras, né? Mas eu estou de olho mais nessa questão mesmo das pequenas reformas, das pessoas voltando a consumir esse tipo de produto, né? Com uma confiança maior também, né? Com o crédito, como estava dizendo, se não dá para falar que é barato, mas se não barato, ainda um pouco mais, pelo menos mais controlável na questão de, bom, a gente sabe que a taxa de juros vai vir até aqui e pelo menos deve permanecer, né, por um tempo nesse patamar, até que as coisas fiquem um pouco mais controláveis, principalmente na questão da inflação, né? Mas eu estava falando da Dexco, voltando, né? A minha ideia mesmo, nesse momento, é aproveitar um preço, para mim, muito descontado, né, pelo que eu vejo dos múltiplos, enfim, dos preços-alvos de outras casas também, a gente também faz esse trabalho comparativo aí, e nesse momento eu vejo como uma oportunidade, né, de médio prazo, até o final do ano, começo do ano que vem. Acredito que é uma empresa que deve voltar a performar bem, aí, talvez na faixa dos 13, 14 reais, hoje ela está R$10,50, R$10,30, se não me engano. Então ela tem um bom potencial, aí, um bom upside para o investidor, né, de médio prazo, tá? Não estou falando nada de um dia para o outro, né? A gente está falando mais talvez de 3 meses, 6 meses aí, né? Maravilha. Ô Regis, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas suas análises, obrigado pela participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente e um abraço, ótima semana para você. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Vamos que vamos. Obrigado, boa semana a todos aí também. Vamos esperar o cupom
e o Fed. Vamos lá, Felipe. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Pois é, tá tirando o sono do pessoal esse Copom e Fed aí, tá todo mundo... A gente começa a semana falando, quando chega quarta-feira? Quando chega quarta-feira? Só quer saber de quarta-feira. Antes o pessoal só queria saber de sexta, né, Regis? Agora é só quarta. É verdade. Agora é a super quarta. Vamos lá. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Regis Chinchilla, analista da Terra Investimentos, dando sua visão aqui para o mercado financeiro, né? Inclusive essa melhora do sentimento, essa melhora do ambiente doméstico, trazendo bastante otimismo para os investidores. A gente achei interessante essa fala dele aqui sobre Dexco, né? A empresa de revestimentos, de acabamentos, né? Para a construção. Ele falando, focando aqui na construção e nas pequenas reformas. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente traz as notícias direto de Brasília e outras informações que vão movimentar o mercado financeiro, que vão fazer você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, terça-feira pré-Fed, pré-Copom, todo mundo aqui na expectativa para saber o que vai acontecer, o que os bancos centrais vão fazer, o que eles vão comunicar aqui pra gente. É isso, são 9 horas e 20 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no Morning News, os principais destaques, os principais assuntos do mercado financeiro para fazer ótimos negócios nessa terça-feira. Eu estou de olho aqui no mercado internacional, um dia de correção nessa terça-feira, depois da volatilidade da alta de ontem, os índices internacionais seguem operando em queda, a bolsa alemã, DAX na Alemanha, cai 0,34 neste momento, até imaginei que fosse cair um pouquinho mais depois daquela notícia sobre a inflação ao produtor, chegando a 45% no ano, né, no anualizado, na verdade. CAC na França cai 1,57%, um movimento um pouco mais aprofundado. FTSE no Reino Unido cai 0,57%. Nas bolsas internacionais, lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,61%, o S&P cai 0,67% e o futuro da Nasdaq cai 0,78% nesse movimento de queda, né? Esse movimento de queda. O futuro do Brasil também está caindo neste momento. Quem está subindo nesse movimento contrário é o dólar. O dólar sobe agora 0,97%. A gente viu, né, ontem o dólar caindo bastante, caindo forte, fechando em R$ 5,16, depois de ter chegado ali quase aos R$
e 30 centavos, pelo menos começando ali o dia perto dos R$ 5,30. O dólar fez um movimento direcional para baixo, principalmente com essa melhora no sentimento econômico do Brasil, e também muitos analistas têm colocado na conta do Henrique Meirelles essa apreciação do real. Na verdade, muitos movimentos de ontem, né, a alta da Bolsa, também a queda do dólar, teve um pouco, né, teve um respingo aí daquela reunião do Meirelles, outros ex-candidatos a presidente e o candidato Lula à presidência. Tem outra questão importante também que acabou subsidiando a alta da Bolsa ontem, que foi o anúncio da Petrobras em reduzir o preço do diesel, que começa a valer inclusive a partir de hoje, né? Redução de 30 centavos no valor do diesel, segundo a ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. A defasagem estava em 47 centavos, e aí a Petrobras jogou 30 centavos de queda no combustível. Isso, inclusive, já está sendo colocado ali no preço de uma possível deflação agora de setembro, a mais uma queda no preço do combustível. A gente sabe que o diesel é muito importante, principalmente nessa composição do IPCA, né, porque a inflação acaba pegando no preço do combustível, porque o diesel é colocado nos caminhões, nos ônibus, para fazer transportes de cargas por todo o Brasil, e com preço menor é menos custo de frete, menos repasse para os consumidores finais, menos inflação. Tomara que o IPCA da agora de setembro fique em deflação e coloque, né, terceiro mês consecutivo de deflação de deflação aqui no Brasil, né? A gente viu julho, agosto e setembro possivelmente mais uma deflação. Bom, a gente está falando de todo esse cenário, né, da Bolsa de Valores, e a gente junta com Brasília, porque tem muito a ver, tem muito estreita a relação, principalmente no tema que a gente sempre fala aqui, Piso Nacional de Enfermagem. Vamos falar com a Kelly Cali lá, direto de Brasília. Bom dia, Kelly. Hoje tem reunião, né? Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta articular ali com o governo uma solução para essa questão do Piso Nacional da Enfermagem. O impacto é mais do que o dobro do setor público do que para o setor privado. Conta essa história para a gente. Bom dia para você, bem-vinda ao BMC, ao Morning News. Oi, Fê, bom dia. Hoje foi você que errou o nome, né? Então tá tudo certo, estamos aqui. Semana passada eu entrei no Morning falando que era o Top News, pelo amor de Deus, socorro. Bom dia a quem está acompanhando a gente também nesta terça-feira, começando o dia com a gente. Fê, o Rodrigo Pacheco, desde ontem, apesar de estar como presidente da República interino, né? Ele está numa ofensiva aí também como presidente do Senado, chefe do Congresso Nacional, junto com o governo federal, para tentar chegar a uma solução em torno aí, como você disse, desse piso nacional da enfermagem, né? Ontem de manhã a gente trouxe essa informação, inclusive, depois da reunião. Ontem de manhã houve, de fato, aquela reunião de líderes de que falamos, né? E eles chegaram ao consenso, os senadores, os líderes ali, chegaram ao consenso entre 8 projetos de lei que estão tramitando aqui no Congresso, seja ele aqui na Câmara dos Deputados, seja ali no Senado. É tramitando assim, entre aspas, né? Existem projetos apresentados e por alguma razão eles estão parados nessa tramitação. Então, foram discutidos projetos, né? E chegou-se aí a algumas sugestões, sobretudo sugestões do senador Carlos Reins, né? Que é um senador da base ali do presidente Jair Bolsonaro, sugestões também do próprio Rodrigo Pacheco, sugestão ali do líder da minoria, o senador Jean Paul Prats, né? Enfim. Então, o Rodrigo Pacheco, ele encontrou ontem à tarde com o Paulo Guedes, ele já tinha anunciado que faria esse encontro aí com o ministro da Economia, né? Encontrou com o Paulo Guedes e depois ele deu uma coletiva ali, resumindo o que é que eles falaram, né? Discutiram nesse encontro e dividiu ali nessa coletiva em que ele deu, né? Por temas, digamos assim, por áreas, né? Ele falou do impacto para a saúde, no caso, para os cofres da saúde públicos, né? Depois ele falou ali também das casas de filantropia, as Santas Casas de Misericórdia estão aí dentro, a gente tem falado reiteradamente do impacto para as Santas Casas de Misericórdia, e também falou ali do setor privado, né? Com relação ao setor público,
Ele falou ali de projetos, inclusive um projeto do senador Carlos Reis, né, que deve ser o projeto que vai tramitar aqui, que é o projeto que resgata ali verbas que estão nos fundos da saúde para custear aí na área pública, né, esse piso de R$ 4.750 dos enfermeiros. Qual que é a situação? Esse piso, quando ele foi criado, né, em julho desse ano, aqui no Congresso Nacional, via lei, via proposta de emenda constitucional, ele já saiu com dotação orçamentária proveniente ali de um fundo específico do SUS para custear isso aí. Só que para os municípios sobrou a conta ali da gratificação e de outros componentes do salário dos enfermeiros e de outras áreas da saúde também, como dos agentes comunitários, né? Então, ainda que você tenha uma previsão orçamentária partindo ali de uma proposta de emenda constitucional, enfim, né, de um fundo de saúde que existe, tem a preocupação de toda forma com esse impacto para estados e municípios, né? Que eles não entraram no STF para questionar esse piso, tá? Mas aí começou-se a discutir isso de novo, porque sim, também na área pública, né, de entes federados, estava havendo essa discussão sobre possíveis demissões em massa, né? Então, o Rodrigo Pacheco sugeriu aí como um potencial projeto para se discutir, tentar se encaminhar e resolver essa questão, esse projeto do senador Carlos Reis, tá? Que é o que fala aí de você trazer ali fundos, né, verbas de outros fundos da saúde e realocar aí para esse Fundo Nacional da Enfermagem, para esse piso nacional da enfermagem, né? Ele falou também de um projeto que, segundo ele, está aqui na Câmara dos Deputados, é um projeto de repatriação que teria um impacto de 46 bi positivos aí para custear também esse piso. E eu estou falando da área pública, tá, Fê? Já eu chego na que eu sei que é mais relevante aí para você acompanhar o mercado, que é a privada, mas só para a gente dar uma geral nas coisas que o presidente do Congresso Nacional diz, tá? Então, ele falou de alguns projetos que impactariam, em tese ali, na área pública, né, mostrando também que há uma preocupação por parte do Congresso Nacional com estados e municípios, né, e também falou do impacto para as Santas Casas de Misericórdia, né, reconheceu que as Santas Casas de Misericórdia têm um papel importante ali, estou só procurando aqui o número do projeto, não tem problema não, sei de cabeça. Então, ele reconheceu ali que havia uma preocupação em torno das Santas Casas de Misericórdia dentro desse serviço de filantropia de saúde, né, porque na pandemia deixaram de receber muito dinheiro, a gente falou disso também, Fê, na pandemia, como as casas filantrópicas, elas recebem por procedimentos eletivos realizados, ora, se você teve uma pandemia em que os olhos se voltaram especificamente para a Covid-19, é óbvio que você teve uma redução aí, uma baixa considerável nos procedimentos eletivos, fazendo com que, assim, as Santas Casas ali deixassem de receber, tivessem esse aporte aí do SUS para poder realizar procedimentos e se manter, né, apesar de eles terem recebido ali durante o período um valor relativo de um projeto que passou aqui, mas enfim, então tem essa preocupação também com as casas de filantropia e a ideia, então, é fazer chegar junto aí projetos que tenham relação aqui com o Congresso e também com o governo federal para dar esse aporte para as Santas Casas de Misericórdia e para as casas de filantropia que atuam na saúde como um todo, né? Com relação ao setor privado, o Rodrigo Pacheco falou de um projeto, inclusive a gente citou esse projeto ontem, né, de desoneração da folha de pagamento, né? Ele disse que essa seria uma solução que traria ali, né, um encaminhamento dessa questão, fazendo com que, assim, baixasse-se a preocupação dessa ação que foi impetrada lá no STF, o STF considerasse viável, né, do ponto de vista pragmático, inclusive, né, ter de onde sair esse dinheiro, ou seja, desonerar a folha de pagamento de hospitais privados, né, mas sugeriu que houvesse primeiro ali uma manutenção do piso, né, fazendo uma reativação do piso, fazendo com que os hospitais começassem a pagar esse piso e a partir daí vissem qualquer um mérito, digamos assim, do impacto financeiro para os hospitais, né? Então, em tese, o Rodrigo Pacheco disse o seguinte: vocês começam a pagar, então, esses enfermeiros, né, com um piso de R$ 4.750 e por um prazo, sei lá, de 60, 90 dias, vocês fazem essa métrica para ver qual que é o impacto e a partir daí a gente vai para uma desoneração da folha de maneira responsável, sabendo exatamente do que é que a área privada precisa e até onde o poder público pode ir e ofertar, né? Então, há essa discussão sobre desoneração da folha, que aí sai muito aqui do aspecto especificamente de soluções do Congresso, porque você tem um impacto na arrecadação do próprio Estado, né? Se você deixa de receber tributos, né, deixa de receber ali dinheiro, alguma contribuição, óbvio que isso tem impacto ali
nos cofres. Então, é uma proposta muito polêmica, tanto para o setor privado, que com certeza não vai querer colocar aí a mão no fogo, né, para metrificar, digamos assim, esse impacto, esperando esse prazo de 60 e 90 dias, e o governo federal que vai deixar de receber aí, né, os governos também, estaduais e municipais, né, vão deixar de receber aí os seus devidos tributos vigentes hoje, e aí você tem um encolhimento aí de receita, claro, né. Ainda sobre os hospitais filantrópicos, só para fechar, que eu lembrei agora, o Rodrigo Pacheco falou também ali em priorizar essa preocupação desse aporte no orçamento, e citou as emendas RP9, que são as chamadas emendas do orçamento secreto, muito polêmicas, a gente falou ontem. O senador Jean Paul Prats, que é líder da minoria, sugeriu na reunião de líderes que as emendas RP9, ou seja, aqueles valores que os senadores, né, e os deputados recebem, para além das emendas parlamentares e de bancada, que são as previstas na Constituição, né, essa emenda RP9 criada, o orçamento secreto, ele seja destinado também para dar aí um aporte para as Santas Casas de Misericórdia, tá? Então, essa foi a solução. O Rodrigo Pacheco falou hoje da RP2. A RP2 é também uma modalidade de receita que o poder público tem, nesse caso especificamente o Palácio do Planalto, né, parte da RP2, digamos assim, está na RP9, a RP9 foi um surgimento, foi um puxadinho da RP2, viu, Fê, digamos assim, porque a RP2 é especificamente o orçamento que a União tem, mas o Rodrigo Pacheco também falou aí em você voltar parte dos recursos da RP2 para custear também essas ajudas com o Piso Nacional da Saúde, claro, tudo isso entre a área pública e entre a área ali filantrópica, né, a área privada. A principal ideia ali, então, é trazer essa possível desoneração da folha, mas, segundo o Rodrigo Pacheco antes, com o setor privado quantificando o impacto para, a partir daí, segundo o Rodrigo Pacheco, fazer uma desoneração responsável, tá, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado pelas informações. Vamos ver os desdobramentos de tudo isso, né? Tem bastante água para rolar debaixo dessa ponte. Obrigado, Kelly. Bom dia, bom trabalho para você. Tchau para todo mundo, Fê. Tchau, tchau. É isso aí, 9 horas e 36 minutos. Estamos na reta final aqui do nosso Morning News. E antes de encerrar, só quero fazer um convite, um pedido para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube. Já somos mais de 382 mil inscritos e tá faltando você que está assistindo a gente aqui no YouTube. Se você está assistindo a gente também ou pelo Profit da Nelogica ou pelo nosso portal bmcnews.com.br, é só ir até o YouTube e fazer a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. Com a inscrição você vai ficar sempre muito bem informado, vai ficar sempre muito bem atento e antenado a tudo que acontece durante o dia e, claro, te ajudar a tomar as melhores decisões e fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. É isso então, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro com a Lede Lara, e você fica agora, BMC News, Paula Moraes, todo o nosso time repercutindo os principais destaques dessa terça-feira. Forte abraço, tchau, tchau.